Flamengo. Marco Braz vota para a reforma de São Januário, mas faz apelo, entenda. Dirigente do Flamengo também exerce cargo na política e participou da votação para reformar o estádio do Vasco. Nesta quinta-feira, 6, o projeto de reforma de São Januário foi aprovado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, foi um dos que votaram a favor. Isso porque Braz também exerce o cargo de vereador do estado carioca. Durante a votação, o dirigente ressaltou a importância da reforma do estádio do Vasco para a economia do Rio, mas realizou um apelo. Em resumo, Marcos Braz pediu isonomia e coerências dos demais vereadores do Rio de Janeiro quando o estádio do Flamengo for votado na Câmara. Espero que quem irá votar a favor do estádio do Vasco tenha o compromisso de que quando vier o do Flamengo seja honrado o que for tratado aqui, declarou. O próximo passo para a reforma de São Januário acontecerá na próxima terça-feira, 11 às 19 horas. Isso porque haverá uma terceira audiência pública sobre o potencial construtivo da reforma, que acontece na Colina Histórica. Por outro lado, o Vasco da Gama também negocia o naming rights de São Januário. Isso porque a ideia é capitalizar a maior quantia possível para o processo. Com o aumento de orçamento para a reforma do estádio do Clube Carioca, uma das principais medidas envolve a ampliação de São Januário para 46 mil torcedores, o que duplicaria a capacidade. Já dentro de campo, o Vasco da Gama não vive um bom momento. Mesmo com a chegada de Álvaro Pacheco, novo treinador, a última partida e estreia do português ficou marcada pela goleada contra o Flamengo por 6-1. Sem espaço no Flamengo, Wesley é desejado por gigante europeu. Lateral tem futuro indefinido no Flamengo para a sequência da temporada. O lateral Wesley teve um sucesso meteórico no início da sua passagem pelo Flamengo, onde surgiu das categorias de base e rapidamente assumiu o posto de titular. Mas apesar do bom início, o jovem defensor acabou caindo de forma, e com isso perdeu espaço no 11 inicial. Seu futuro ficou em aberto, principalmente após as críticas sofridas pela torcida rubro-negra. Quem surgiu como grande interessado em sua aquisição após todo esse drama, foi um gigante europeu que já conquistou a UEFA Champions League. Benfica de olho em Wesley. O jornal Record de Portugal informa que o Benfica demonstrou interesse na contratação de Wesley na próxima janela de transferências. Os portugueses têm observado o jovem brasileiro e acreditam que ele possui grande potência para uma revenda futura. Eles ainda não apresentaram valores para poder adquirir o atleta em definitivo, mas já estudam avançar com uma oferta em julho, quando a janela internacional se abre. Além do Benfica, outro clube do futebol português também observa Wesley de perto. Segundo informações do portal A Bola, o Famalicão tentou contatos pela contratação do atleta. O Flamengo ainda não definiu um valor pela venda do lateral, assim como ainda não se mostraram interessados em abrir negociação para se desfazer do jogador. Flamengo. Time da Europa quer tirar jogador do elenco de Tite. Jovem jogador vem ganhando destaque no mercado da bola. O Flamengo está buscando opções no mercado da bola para reforçar o elenco comandado pelo técnico Tite visando o restante da temporada. Nas últimas horas, um jogador de seleção colombiana entrou na mira da diretoria rubro-negra. Trata-se de Daniel Munhoz, que defende as cores do Crystal Palace. Porém, mesmo sempre atento ao mercado, o clube também prioriza jogadores do elenco. Um deles inclusive chamou a atenção de clubes de fora, Igor Jesus. O jovem jogador de 21 anos entrou na mira do Porto, de Portugal. A informação foi divulgada pelo jornalista Júlio Miguel Neto. Com a abertura da janela de transferências se abrindo no próximo mês, as equipes da Europa, que se preparam para mais uma temporada, buscam novos nomes no mercado da bola. Com isso, a equipe portuguesa que demitiu Sérgio Conceição nos últimos dias, tem o jogador na mira e possui interesse em contar com o jovem em seu elenco. A equipe inclusive já teria um nome para assumir o comando técnico, Vitor Bruno, segundo o jornal português O Jogo. Igor Jesus vem ganhando oportunidades na equipe principal de Tite e agradou o treinador e sua comissão técnica. Segundo o Transfermarkt, o jogador é avaliado em 2,5 milhões de euros. Nesta temporada, o volante disputou 15 partidas como elenco profissional, não marcou gols, mas deu 2 assistências. Ele estreou como profissional em 2023, quando atuou em 9 jogos. Flamengo pode fechar com gringo acima da média avaliado em 103 milhões de reais. Rubro-negro carioca pode aproveitar a janela do meio do ano para buscar novas peças. O Flamengo segue de olho na janela de transferências. Vivendo um grande momento na atual temporada do futebol brasileiro, o rubro-negro quer se reforçar ainda mais.
No início da temporada, nomes como os de La Cruz e Matias Vina foram contratados. Posteriormente, o clube ainda contou com as chegadas de Léo Ortiz e Carlinhos. Porém, para o meio do ano, a diretoria ainda tem alguns grandes objetivos. Entre eles, está a busca por um novo lateral direito e também por um ponta do mesmo lado. Flamengo de olho em mais um estrangeiro. O jornalista Fabrício Lopes conta que internamente, o nome que agrada ao Flamengo é do colombiano Daniel Munhoz. Atualmente o jogador defende o Crystal Palace, sendo um dos destaques da equipe. Porém, ainda de acordo com a fonte, os valores são considerados altos. Desta forma, neste momento, o clube trata como prioridade a chegada de um novo ponta. Michael é um dos alvos. Daniel Munhoz chegou ao Crystal Palace nesta temporada e tem contrato até o meio de 2027. Além disso, segundo o Transfermarkt, é avaliado em 18 milhões de euros, cerca de 103,5 milhões de reais. O jogador, inclusive, fará parte do elenco da Colômbia na Copa América de 2024. Revelado pelo Atlético Nacional, Munhoz, que está com 28 anos, ainda soma uma passagem bastante positiva pelo Genk da Bélgica. Michael do Al Hilal negocia com gigante brasileiro. Flamengo pode tomar chapéu histórico. Atacante deve deixar o Al Hilal na próxima janela e negocia com grande rival do mais querido. O atacante Michael, de 28 anos, deve encerrar sua passagem pelo Al Hilal no próximo mês, quando a janela de transferências estiver oficialmente aberta. Isso porque, segundo a imprensa saudita, o clube almeja contratar novas estrelas da Europa e, para isso, precisa liberar vagas para estrangeiros. Assim, muito tem se falado sobre a possibilidade de o atleta retornar ao Brasil, com o Flamengo surgindo como principal interessado. Não obstante, hoje 6 foi revelado que, além do Mengão, existe outro gigante interessado no jogador. Trata-se do Corinthians, que inclusive já tem negociações em curso com o atacante. Detalhes da negociação. A informação é do jornalista Jorge Nicola, que revelou que Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão, é o responsável por negociar a chegada do jogador. Nicola ainda afirma que os representantes do jogador revelaram que o atleta quase fechou com o Corinthians no passado. No entanto, o ex-presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, vetou a chegada do atleta, alegando que o mesmo tem histórico de baladas. A fonte ainda afirma que as conversas têm acontecido desde o início do ano e foram iniciadas por Rubens Gomes, ex-diretor de futebol do Timão. Não obstante, mesmo sem Rubão, o negócio tem progredido com Fabinho. Michael foi peça fundamental no time de Jorge Jesus nesta temporada do futebol saudita, tendo marcado 11 gols e distribuído 10 assistências em 52 jogos. Segundo a RTI Esportes, o salário do jogador na Arábia é de 1,3 milhão de reais por mês.